tarde a todos. Inicialmente, eu vou agradecer o convite, gentil convite no nome do Sérgio Azevedo, todos os outros componentes da organização, me darem essa oportunidade de falar sobre um assunto extenso, né, que eu vou tentar resumir em poucos minutos, né, que qual a melhor sequência no tratamento do câncer renal. Basicamente, nós vamos falar do câncer de células claras, primeira e segunda linha. São as minhas declarações de conflito. Eu vou usar essa linha de tempo, né, mais ou menos seguindo a aprovação pela Agência Europeia das novas drogas a partir do ano de 2005, né, muitas já não são tão novas, né, mostrando assim que a gente começou com uma pobreza extrema, né, quando a gente tinha apenas as citocinas e se usavam altas doses de interleucina 2, com grande toxicidade, ou interferon alfa também com uma toxicidade, com resultados assim muito pequenos. E, ao longo do tempo, foram surgindo várias novas drogas, todas elas com algumas com um mecanismo de ação parecido, outras mecanismos diferentes, né? Chegamos a 2016 já com essa pequena confusão, né, em que a gente tenta andar no meio de todas essas formas de tratamento, tentando encontrar a melhor sequência de uso. Uma coisa importante que já foi mencionada, já deve ter sido debatido várias vezes durante esse evento, né, é a importância da classificação internacional de risco do câncer renal. Isso é muito importante porque a maioria dos estudos, praticamente todos os estudos, usam essa classificação na determinação dos resultados dos tratamentos, né? Só para lembrar, são esses seis itens considerados, né, para determinação do risco, né? E eu queria lembrar só que apenas um desses riscos, qualquer um deles, pode determinar que o paciente seja risco intermediário já. Claro que para o risco alto é necessário ter mais 3 ou mais desses fatores. Então, vou entrar rapidamente, vamos dizer assim, numa linha histórica em que os estudos foram apresentados e as drogas foram aprovadas, né, seguindo, de novo, um guideline europeu da ESMO, né. Então, no ano de 2009, nós tivemos a primeira droga que demonstrou um benefício de sobrevida livre de progressão, que foi o sunitinib, né? Eu insisto que foi sobrevida livre de progressão, né, estatisticamente significativo, né, a diferença de resultados bem importante, né, mais do que duplicando o tempo livre de progressão, mas já desde a primeira linha, quase nenhum desses estudos demonstrou benefício definitivo de sobrevida, né? Talvez pelas linhas subsequentes que passaram a existir rapidamente depois das primeiras publicações. Então, o sunitinib foi a primeira droga, ela foi comparada com o interferon, né, em pacientes que não haviam sido tratados, né? O interferon era considerado a droga a ser batida na ocasião. Da mesma forma, a combinação do próprio interferon, né, foi estudada em comparação, em combinação com bevacizumab, que é uma droga angiogênica injetável, né, e muito superponível o resultado ao que foi o do sunitinib, praticamente, né, dobrando a sobrevida livre de progressão, sem benefício de sobrevida. A droga seguinte nessa nossa sequência, o temsirolimus, né, um inibidor de mTOR injetável, né, que foi testado também contra o interferon, mas aí num cenário de pacientes com risco elevado, né, de risco dentro da classificação internacional de risco maior. Esse estudo, é interessante desse estudo que ele demonstrou benefício de sobrevida, né? Quando comparado o temsirolimus com interferon isoladamente, não vamos considerar a combinação, que não teve bons resultados, né? Houve uma melhora razoável de
sobrevida em torno de 3 meses, né? Mas nitidamente sobrevida, ao contrário das outras drogas em primeira linha, no risco baixo e intermediário, que haviam apresentado só sobrevida livre de progressão. Essas drogas inibidores do mTOR têm muito pouca taxa de resposta e são muito desfavoráveis assim no controle sintomático. O sorafenib, uma droga, talvez uma das primeiras drogas que tenha demonstrado nos estudos iniciais de fase 1 e 2 atividade no câncer de células claras do rim, né, nunca chegou a ser testada num estudo de boa qualidade, num cenário de primeira linha, né? Então, as tentativas de demonstrar benefício de sorafenib foram nos pacientes que já haviam recebido interferon, haviam recebido uma primeira linha de citocinas, então ela pode ser considerada como já uma droga para ser usada em segunda linha em pacientes que já haviam recebido citocina, e que a gente tem ainda alguns pacientes que recebem, principalmente no Sistema Único de Saúde, eu imagino. O everolimus foi uma outra droga que foi testada em segunda linha e ele foi comparado também com o placebo, esse é um dado importante, né, com um benefício de sobrevida livre de progressão, né, de novo, são dados modestos, o everolimus é uma droga de toxicidade elevada e com taxas de respostas muito baixas, né, mas que foi o estudo considerado positivo, né, depois de os pacientes terem recebido os TKIs, né, os sunitinib, por exemplo, na primeira linha. Um aspecto interessante do everolimus é que, de todos os pacientes tratados, né, 21% apenas eram realmente de segunda linha, né? A maioria dos pacientes, quase 80%, haviam recebido mais que a segunda linha, terceira, quarta e quinta linha, quer dizer, foram tratados, já haviam recebido outras linhas de tratamento. Por isso que isso deslocou um pouco o everolimus, né, até pela sua pouca eficácia, né, deslocou um pouco para as linhas mais subsequentes, né. A outra droga que surgiu foi o pazopanib, também um inibidor de angiogênese, da linha dos inibidores de tirosinoquinase, né, que foi testado contra placebo inicialmente, né, e por isso, de certa forma, foi criticado, mas o benefício foi demonstrado, o resultado dos pacientes que não receberam nenhuma droga, comparado com o pazopanib, a sobrevida livre de progressão, né, numa população que não havia recebido nenhum tratamento ainda, foi estatisticamente significativo. Alguns pacientes nesse estudo haviam recebido citocinas na primeira linha, né? Então, essa droga ela pode, diante desse resultado também favorável, dessa melhora de sobrevida livre de progressão para pacientes que haviam recebido citocinas, pode ser também jogada por uma alternativa nesse grupo de pacientes. Numa segunda linha, realmente, propriamente dita, o axitinib, que é um inibidor mais potente de tirosinoquinase, da linha também de inibição da angiogênese, né? É uma droga que demonstrou, em segunda linha, um benefício no estudo, na população geral, intention to treat, mas quando foi subdividido a população, e isso está previsto, né, para pacientes que realmente tinham recebido um TKI, né, no caso, todos eles tinham recebido sunitinib, o resultado teve, apesar de estatisticamente significativo para a sobrevida livre de progressão, né, do ponto de vista clínico foi, né, muito discreto, né, mas no grupo todo de pacientes o estudo foi considerado positivo e os guidelines colocam o everolimus como pós-TKI. Na população que havia recebido, axitinib, a população que havia recebido citocinas, esse resultado foi muito mais expressivo, né, pela própria potência da droga, né, pela interferência na história natural bem mais discreta das citocinas, né, o axitinib teve um resultado de expressão clínica mais importante, praticamente dobrando a sobrevida livre de progressão.
Então, essa nós estamos vendo assim, vão se concatenando as sequências, né? E todas as sequências dependem muito, até o momento, né? Muito do momento em que as drogas têm sido aprovadas, né? E do que o paciente já havia recebido, né? Na linha temporal de aprovação das drogas. Só para destacar também que o pazopanib foi comparado com o sunitinib, e esse foi um estudo muito interessante, porque é uma raridade, né? Nós quase sempre as drogas, né, quando são estudos patrocinados por indústria farmacêutica, né, o importante é demonstrar o benefício para a sua droga, não comparar com uma outra que esteja no mesmo cenário, mas esse estudo foi um estudo que comparou o pazopanib e o sunitinib. Algumas críticas podem ser feitas quanto ao desenho, né, e as avaliações feitas, mas o que se demonstrou que as drogas são muito superponíveis, né, e o pazopanib passou, então, a ter também aí um nível 1 de evidência para ser primeira linha, né, como escolha ou sunitinib ou bevacizumab com interferon. Então, nós estamos diante assim, de uma constante, né, mesmo estudos que aqui foram negativos, né, uma sobrevida mediana livre de progressão, bem interessante, né, mais ou menos se mantendo aí entre 8, 9 meses até quase 1 ano, né? E as sobrevidas globais, né? Muitos dos estudos, de novo, não foram estatisticamente significativos, mas denotam, né, as linhas subsequentes de tratamento que acabam prolongando a sobrevida. O que a gente pode fazer de melhor, né? Uma droga que mais recentemente foi estudada é o cabozantinib, né, que é um inibidor múltiplo de tirosinoquinase, inibe a via do MET, do VEGF, do AXL e do RET, né? Ele foi estudado aqui em segunda linha, o estudo de fase 3, né, em que os pacientes foram randomizados a receber everolimo, né, que a droga aprovada nesse cenário, ou cabozantinib. O endpoint, o objetivo primário era a sobrevida livre de progressão, e esse objetivo foi atingido. De novo, aqui nós estamos falando de segunda linha, né, mas um resultado que foi estatisticamente significativo, né, inclusive com algum benefício de sobrevida, mas, né, para destacar que isso é um objetivo secundário, então não pode ser considerado, enfim, como um resultado importante. Então, agora nós vamos passar para a imunoterapia, né? A imunoterapia no câncer de rim já foi debatida mais cedo, né, nesse evento, e eu começo destacando para a segunda linha o estudo Checkmate 025, né, e que comparou o everolimo em segunda linha, né, com nivolumab nas doses de 3 miligramas por quilograma, né. Esses pacientes eles eram previamente tratados, né, haviam recebido 1 ou até 2 linhas de droga anti-angiogênese, né, e o objetivo primário era sobrevida global. E esse estudo, em relação à sobrevida livre de progressão, ele foi negativo, mas aí eu destaco, a taxa de resposta foi em torno de 25%, né? Não houve, então, praticamente a mesma sobrevida everolimus e nivolumab, mas esse é um fenômeno, né, talvez explicável, porque a grande maioria dos pacientes, né, 25%, só respondem, né, quase tudo, as respostas ocorrem sempre nos primeiros meses, então isso compromete muito, né, 75% dos pacientes progridem, né. Então, é difícil a sobrevida livre de progressão da positiva, esperando algum tempo, né, mais em torno ali dos 15, 18 meses, as curvas começam a se separar, mas isso não é tão importante quanto é importante, né, o benefício de sobrevida global, que era o objetivo primário desse estudo, né. Houve um prolongamento de alguns meses, em torno aí de 5 meses, 5, 6 meses, né?
e isso foi estatisticamente significativo. Então, a gente está diante do primeiro estudo de segunda linha que teve uma sobrevida como endpoint primário e que foi positivo. Diante disso, então, a gente pode jogar as duas drogas, né, o nivolumab e o cabozantinib, né, como segunda linha pós-TKIs, com o detalhe, né, de que o nivolumab é a droga que teve benefício de sobrevida. Como alguns pacientes também tinham mais de uma linha de tratamento, né, pode-se dizer também no pacientes para a terceira linha que tenham recebido duas drogas, dois TKIs, a gente pode também colocar o nivolumab e o cabozantinib, né, e se receberam mTOR, um mTOR e um TKI, também essas drogas, né, passam a ser usadas numa linha posterior, né? E, claro que não temos dados definitivos aqui para esses níveis de tratamento, mas são opiniões de expert, estão nos guidelines e a gente pode considerar como essa sequência, né? E até pacientes pós-TKI, nivolumab, pode ser candidatos a usar cabozantinib e nivolumab quando for o contrário. O cabozantinib é uma droga que nós não temos no mercado, né? Essa é uma, enfim, a gente está falando em estudos internacionais, aprovações internacionais, né? Mas o nivolumab é disponível, então a gente tem até uma terceira linha de tratamento a ser usado. E no futuro, né, a gente tem as combinações, como sempre em oncologia, né, a gente começa lá no fim, tenta trazer as drogas para fases mais iniciais, depois começa a combiná-las, né, a combinação de imunoterapia com inibidores de angiogênese, não só pela atividade intrínseca de cada uma das drogas, mas também pelo mecanismo de ação que parece ser muito interessante, né, que, enfim, com a diminuição da angiogênese, se facilitaria a ação da droga da imunoterapia, né? Alguns estudos já com alguns resultados positivos, né? Esse estudo da atezolizumab com bevacizumab, mas os demais estão em andamento e a gente vai acompanhando ao longo dos próximos anos. E, por fim, voltando à primeira linha, né, ainda falando de imunoterapia, a gente chega, né, na mais recente publicação, que é o Checkmate 214, né, que comparou o nivolumab associado ao ipilimumab, né, com sunitinib na primeira linha dos pacientes com histologia de células claras, que não tinham ainda sido tratados, que não tinham recebido nenhuma das drogas de primeira linha. Isso foi numa sequência de 1 para 1, né? O ipilimumab foi dado na sua usual maneira de administração por 4 doses e o nivolumab foi continuado, né, até a progressão. O objetivo primário eram 2 objetivos, né, coprimários, era sobrevida livre de progressão, né, e sobrevida global. E o interessante é que isso no grupo de pacientes com risco intermediário e com risco alto. E é importante também ressaltar que os níveis de significância que foram estabelecidos para cada um dos objetivos eram esses aqui. Então, olhando aqui essa tabela, né, ela é um pouco difícil de ver de longe, mas o que eu quero destacar, sim, que na população de risco intermediário, aqui a população de risco intermediário e risco baixo, né, que é bem distribuída, mas havia na população geral, intention to treat, né, pacientes que tinham um risco mais baixo, né, o risco favorável, né, um grupo de pacientes que foi analisado também como uma análise exploratória. A taxa de resposta foi importante, né, foi de 42%, uma taxa assim acima do que a gente costuma ver com os inibidores de angiogênese, né. O sunitinib, nesse grupo de pacientes, né, de risco intermediário e alto,
teve uma taxa de resposta de 27, que é mais ou menos o que as taxas históricas sempre mostraram, né? O P foi estatisticamente significativo, né, dentro do que tinha se previsto, menor que 0,001. Né? Isso aí. E, em relação à sobrevida livre de progressão, de novo, né, apesar de ter uma separação de curva um pouquinho mais precoce, né, mas ainda não foi positivo se considerado, né, que a gente queria, né, que fosse menor que 0,09, né, foi esse número 0,03, porém, né, como no estudo do nivolumab isoladamente, né, apesar de uma taxa de resposta grande, né, houve um grande número de pacientes que são considerados progressão nos primeiros meses de tratamento. Mas um objetivo coprimário importante, sobrevida global, foi positivo, né? Houve uma separação muito boa das curvas, né? Houve a sobrevida no paciente que recebeu a combinação ainda não se chegou na sobrevida mediana, né? O sunitinib foi de 26 meses, né? Também dentro do que a gente sabe de dado histórico, né? E isso tudo foi dentro do que estava previsto, né? Houve uma significância pré-determinada, né? Foi menor que 0,04, né? Então foi um dado importante, né? Um objetivo primário que foi atingido nesse cenário de primeira linha, né? Naturalmente, uma combinação de drogas de imunoterapia, a toxicidade é maior quando comparada à droga isolada, mas se a gente compara com o sunitinib, né, sunitinib também é uma droga que tem muitos para-efeitos, então se a gente vai olhar, né, não há muita diferença inclusive, toxicidade grau 3 e 4 maior para o braço do sunitinib do que no braço da combinação de imunoterapia. Na população intention to treat, também, né, que englobou também alguns poucos pacientes, né, quase 30% de pacientes com risco mais favorável, né, também foi positivo em relação à sobrevida, certo? Né, em relação à taxa de resposta, né, e agora nós estamos numa análise exploratória, simplesmente, né, mas quando a gente olhou, porque tinha pacientes com IMDC favorável, né, aí a coisa se inverteu, né, e, na verdade, esses pacientes com melhor prognóstico, o sunitinib não foi batido, né, o sunitinib se saiu muito bem e melhor, né, com uma taxa de resposta surpreendentemente alta, né, de 52%, comparado a 29% do nivo com IP, e a sobrevida livre de progressão, que estava programado como análise exploratória nesse grupo, também foi superior no sunitinib em relação à combinação. Então, para doença favorável, isso é uma análise exploratória, mas eu acho que o objetivo mesmo do estudo era analisar a população de maior risco, né? Então, ficou clara a separação das indicações nesses dois grupos, né? Aqui, de novo, né, para não dizer que eu não falei de marcadores, né, o PDL1, de novo, só nos traz a confusão de sempre, né? Houve aqui a linha mais forte, são os que têm uma expressão igual ou maior que 1%, dentro da metodologia empregado pela companhia, né? E, então, assim, a diferença é maior, né, quanto maior é a positividade, mas nos pacientes que praticamente não expressam PDL1, né, existe também, né, uma separação de curvas, mostrando que esse marcador assim, não vai nos ajudar muito na escolha dos pacientes. Então, conclusões sobre esse último estudo, né? O sunitinib nunca tinha sido batido antes, né, como uma droga na primeira linha,
né, como a droga mais importante no câncer renal nunca tratado. Então, para pacientes de risco intermediário e risco alto, né, isso parece ter mudado e esses dados são bem importantes, né, para a mudança da nossa prática diária. Né. Na primeira linha, foi o primeiro estudo que demonstrou benefício de sobrevida, né, mesmo o sunitinib, bevacizumab, pazopanib, todos eles não conseguiram chegar a esse benefício. Né. A taxa de resposta parece, nesse estudo, ser superior da combinação de imunoterapia sobre a droga anti-angiogênese. Então, esse parece ser o novo standard of care, né, dos pacientes com risco baixo, risco intermediário e alto. Né. No risco favorável, o sunitinib segue sendo a droga mais importante e, mais uma vez, né, os marcadores não estão nos ajudando na decisão. Então, mais uma vez, obrigado, tá? E depois a gente vai poder responder perguntas.